cidade? Deixa eu vir pra cá, porque fica O melhor. primeiro morador aqui da comunidade foi seu Lúcio, né? Que a gente tem um neto dele aqui. A comunidade foi fundada em 1910. Todas essas pessoas que moram aqui na comunidade, eles são descendentes do povo da República do Benin, né, na África. Aí vieram por Olinda, desembarcaram em Olinda, foram vendidos para algumas fazendas, para alguns engenhos, trabalhar na questão do corte de cana. Aí de lá fugiram, lá para Serra da Barriga, no quilômetro Zumbi dos Palmares. Quando fugiram para lá, que teve aquela última invasão, que dizimaram todos eles lá, de lá saíram beira no rio Mundaú, em Alagoas. Do rio Mundaú eles foram para aqui, para o rio São Francisco, e do rio São Francisco vieram seguindo até o Pajeú. Aí chegaram aqui e habitaram aqui essas terras. Aí quando chegaram aqui já tinha a tribo Canoas, que foi daquele lado, e tinha a tribo Chapada. Aí se misturaram com esses índios que existiam aqui. Mas aí os antigos coronéis aqui do Pajeú, pela questão de terra, dizimaram quase todos eles. As duas tribos que tinha aqui, os Canoas e Chapada, foram todos dizimados. Aí subiram a Serra do Mã, os que restaram vivos ainda, subiram a Serra do Mã e a Serra do Arapuá. Aí em 1910 começaram a descer. O seu Adalberto ainda é da Serra do Mã, o outro Adalberto também, são todos de lá, Serra do Arapuá, e desceram. E hoje eles habitam aqui, mas são todos ramificação da Serra do Mã e Serra do Arapuá. E vocês têm alguma coisa do governo, alguma coisa... Eu sou presidente do movimento negro. E a gente sempre faz esse trabalho de identificação das comunidades quilombolas, mas eu sou daqui, do município de Serra Talhada, e também sou da Serra do Mã e Serra do Arapuá. Meu avô era da Serra do Mã e minha avó era da Serra do Arapuá, nascida lá na Serra do Arapuá. E todos esses quilombos aqui, do Pajeú de baixo, tem um Pajeú de cima, esse Pajeú de baixo aqui, todos os quilombos são descendentes da Serra do Arapuá e Serra do Mã, todos os quilombolas. Aí fizeram todo esse trajeto, saíram de lá da África para Olinda, para a Serra da Barriga, desceram o rio Mundaú, o rio São Francisco, o rio Pajeú, habitaram aqui, foram todos dizimados, tiveram que sair debaixo de bala, né, Adalberto? Para poder, os coronéis, ter posse da terra. Aí, de 1910, eles retornaram para o lugar e estão aí até hoje. Aqui, na questão da cultura, essa comunidade é a comunidade que tem uma diversidade cultural muito grande. Aqui eles têm um drama de senzala, que eram cânticos que eles cantavam dentro das senzalas. Inclusive tinha a mãe dele que fazia, que era a Dona Santa, né? Faleceu há 5 anos, não foi? 5 anos. A gente tem também aqui os careta, a gente tem a roda de São Gonçalo, o reizado, a gente tem um toré. Não é aquele toré puro indígena, mas é um toré afro-indígena que é trazido das tribos lá da República do Benin, do povo iorubá. Okay? E essa história tu resgatou como? Oral? Essa história, eu fiz o seguinte, eu sou historiador. E eu escutava muito minha bisavó falando, minha bisavó faleceu em 2008. E eu conheci ainda a minha tataravó, que faleceu em 96. E ela falava muito que no tempo, a minha tataravó, ela falava muito da questão da escravidão, que na época ela subiu a Serra do Mã. E isso foi uma história que não estava em livro, foi contada de pai para filho e para neto. E agora a gente conseguiu colocar isso em registro, e a gente vai publicar. A gente está terminando para publicar toda essa história, que são a história de todas as 15 comunidades quilombolas aqui de Serra Talhada. Ô, David, você sabe se as outras comunidades quilombolas têm a história assim? Todas são parecidas com essa mesma história. Nós temos... Como foi que tu chegou, que saíram de tal comunidade da África para cá? Como foi que Porque chegou eles aí? mesmos falavam que eram do Benin, tribo do Benin, do povo iorubá. E hoje a gente pesquisando, a gente sabe que hoje é a República... Eles estão lá em que país, lá? República do Benin. É um país. E eles viviam lá na tribos. E as mulheres daqui da comunidade, é porque vocês chegaram num dia que a gente não estava preparado, mas elas vestem a roupa. Você pegar uma foto do Benin e uma foto daqui do Catulé, as roupas são parecidas. É muito forte. A questão também que eu pesquisei, que lá as cercas que eles usavam, as caiçaras, que são chamadas de cerca, caiçara é o nome indígena para cerca, eles usavam lá a cerca em pé e a cerca deitada. E é difícil você ver uma comunidade usar a cerca em pé e a cerca deitada. E aqui eles usam a cerca em pé e a cerca deitada. Ali já tem. Ali, a em pé, uma do lado da outra. A em pé é deitada. E lá no Benin, eles também usam assim. Aqui é conhecido como Catulé dos Índios Pretos, porque pegaram essa influência indígena das duas tribos que foram dizimadas. E também eles eram índios africanos, a gente pode se dizer assim, índios africanos. Aí são conhecidos Catulé dos Índios Pretos. Eles dançam um toré que é muito bonito, sábado teve. A gente já convida para vocês para lá de sábado a 8,
para estar aqui também. É Tem umas muito pessoas bacana. do Recife, né? Foi. E qual é o horário? Começa às 7 horas, tem essa hora de começar, de terminar. 7 horas da manhã? Da noite. Da noite? É à noite. É Ah. à noite. E vamos para a aventura. E como é que eles foram presos? Eles contaram? Como foi que eles saíram de lá? Do Bernim? Sim, como foi Não, a eles prisão? contaram que pegaram, eles contavam que pegaram ele do Bernim e levaram ele para Angola. Mas pegaram como? Cercaram? Não, eles eram reis e rainhas. Eu acho que a pior Não, coisa tô do dizendo mundo. assim, cercaram, por exemplo, aqui chegou um bocado de homem ali armado, e aí vocês estão tudo preso. Sim, eles contavam que eles não usavam arma de fogo, o povo do Bernim. Mas eles que foram lá atrás dos escravos usavam. Aí eles tinham medo da arma de fogo. Se fosse para lutar de flecha, de arcos, eles tinham vencido. Não tinha. E o que acontece? E eles contam que eles viviam lá, eram reis e rainhas. Eu lamento muito quando na escola, no ensino fundamental, os professores dizem para os alunos negros que a sua história começou na escravidão. Mas não é. A história não começou na escravidão, eles eram reis e rainhas. Minha tataravó, que chamava, o apelido dela era Lia, e ela dizia o seguinte, que ela era descendente do rei Zumã. Do rei Zumã. E aqui a gente tem uma comunidade que chama Zumã. Você vê, né? Eu estou ali com um carro com um monte de baobá, e estava falando um pouco que o baobá veio dentro dos navios negreiros. Então, a cidade de Serra Talhada ali, a zona urbana de Serra Talhada, ela não tem muito conhecimento da população negra quilombola do município. Se você for lá para a zona urbana e perguntar onde é que fica o quilombo da Ponta da Serra, muita gente não vai saber. Por quê? Como a história de Serra Talhada tem o Pagel tem essa história que foram assassinados os índios e os negros pela questão de terra, e a maioria dos livros de Serra Talhada é contada pelos netos e filhos desses coronéis que assassinaram os índios. Aí a história do negro não tem nesses livros. Me perguntaram como é que você fala que tem esses quilombola e no livro não tem. Aí eu expliquei, porque nos livros, a maioria dos livros de Serra Talhada que conta um pouco da história. Escreve a história é o vencedor, né? A gente tem o costume de dizer, enquanto movimento negro, que aqueles que estão nas praças sendo homenageados, nossos heróis tiveram que morrer para ele estar lá. É verdade. A gente tem um caso aqui de Bernardo Vieira, tem um distrito que chama Bernardo Vieira. A gente já estava conversando com o Zé Pereira para a gente fazer um trabalho para ver se a gente consegue mudar esse nome de Bernardo Vieira, porque quem leu a história do Brasil viu que Bernardo Vieira foi um dos homens que dizimou mais de 15 tribos. Fica muito... É verdade. Fazer uma homenagem a um assassino, a gente... Justamente, todo morando aqui é verdade. A Câmara de Olinda chama a plenária Bernardo Vieira de Melo. Estão mudando agora. Estão fazendo um pacto entre os movimentos negros, o MNU, a Negro, o Moni, para se mudar esses nomes. Porque não adianta a gente homenagear um distrito de Serra Talhada, um distrito antigo de Bernardo. Onde mora uma comunidade quilombola com o nome do... Não adianta. A gente de Serra Talhada tinha a Negra Bastiana. A Negra Bastiana, ela morreu com 98 anos. Ela morreu, já está com 60 anos, mais ou menos. Não feito sobre essa mulher. A Negra Bastiana. Ela está com 60 anos já da morte dela. E a gente tem uma filha de Dona Lúcia, que era filha da Negra Bastiana. E ainda está viva, que é Dona Águida. Ela tem 95 anos. E é muito forte. Aí as pessoas que vão construir o livro de Serra Talhada, ela procura saber, como ele falou, aos vencedores. Que se titula Vencedores, mas não procura saber aqueles realmente que passaram por tudo aquilo. Quando eu sentava... A história não é completa. Não é completa. Quando eu sempre escutei os mais velhos. Eu estava falando um dia para a Alessia, eu nunca tive um amigo da minha idade. Meus amigos eram tudo mais velhos. Minha bisavó, minha tataravó, minha avó. E eu sempre gostava de ouvir essas histórias e foi juntando. Cheguei na Ponta da Serra e eles contaram uma história que é parecida com essa história aqui do Catulé. Eu ia lá para Tiburuna, contava a mesma história, que vieram do Bernim, que são da Serra do Manso, são da Serra do Arapuá. Aqui veio de 1910, lá vieram já no final do século XIX. Então todas elas são a mesma história, mas algumas vezes tinha uma diferença porque se perdia a história, né? Às vezes ela se perdia um pouco, mas se você for colocar em prato limpo, isso é a mesma história. A gente hoje está colocando tudo no papel para poder publicar. Porque amanhã a gente vai embora e se a gente não publicar, ninguém sabe. Ele vai ficar sabendo da história, é verdade. Ô Diego, vamos embora. Vamos embora que a gente Muito obrigada.